Por que a Exato. igreja congregacional não cresceu? Meu nome é Marco Brito. Eu sou o Cláudio Neres e nós queremos passar um tempo aí com vocês falando do porquê a igreja congregacional não cresceu no Brasil e também no mundo. Cláudio, podemos dizer que a igreja não cresceu, né? Porque tem aqueles engraçadinhos que vai falar, não, ela cresceu um pouquinho, mas não é assim, né? Exatamente. Ó, Marcão, eu acredito que a igreja congregacional, assim como as demais, ela pode ser quantificada em números de membros, números de igrejas, templos, expansão denominacional e relevância em qualquer solo que ela estiver. Agora sim, para falar da qualidade da igreja, daí é um campo um pouco restrito, a gente não tem como quantificar isso, em virtude que é a igreja de Cristo. Então é ele que vai Pois é. definir, né, fazer a peneira daquilo que é e que não é. É. Mas em termos quantitativo, em termos de abrangência nacional e de relevância nacional, a gente tem como quantificar isso, tem parâmetros que a gente pode estabelecer como critério para saber se a igreja está sendo relevante ou não. E a gente vai falar um pouquinho disso, né, Marcão? Você pega todas as igrejas congregacionais que tem no mundo inteiro, não vai dar o tanto que tem de igreja bola de neve só aqui em São Paulo, né? Ah, exatamente, né? A igreja congregacional é uma igreja, por mais que ela seja antiga, não só no Brasil, mas no mundo, no Brasil ela é a primeira, desde 1855. Mas no mundo também ela tem lá nos idos da Reforma Protestante, junto com os presbiterianos, o seu nascedouro, principalmente na Inglaterra, na Europa mais antiga. Então, a igreja congregacional, por mais que ela tenha esse tempo todo de existência, ela não teve um crescimento assim extraordinário, como o Marcão citou, né? A bola de neve que tem aí no começo 20 da anos, sei lá. 20 anos mais ou menos, no começo desse século praticamente, 25 anos de fundação aproximadamente, ela é muito maior, muito superior em termos de relevância nacional do que a igreja congregacional, né? Então, a gente está falando de bola de neve, sem contar, por exemplo, denominações como a Deus é Amor, como a Universal do Reino de Deus. Assembleia. A Assembleia de Deus, então, nem se compara, é a maior do mundo, eu acredito. A É. Assembleia é a maior do Brasil, é uma das maiores do mundo. Então, assim, Cláudio, tem vários porquês. a gente pode dizer que a congregacional é uma igreja que parou no tempo? Ó, eu vou tentar, assim, pelo menos da minha parte, falar num período histórico vindo e indo, né? Indo e vindo no tempo. Sim, ela parou no tempo. Ela parou no tempo à medida de que ela não tem a vontade de dialogar com o mundo moderno. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Por mais que o ministério feminino na igreja congregacional tenha sido relevante no começo, nos primórdios da igreja, com a Sarah Calley e todas as formas de ensino da igreja, a denominação congregacional é a única que nem conversa a respeito do ministério feminino na ação pastoral. A mulher ela se restringe a alguns escopos da igreja, né? A área de ensino, por exemplo, na área da união feminina, mas liderança de igreja, ser pastora, a denominação congregacional nem abre para conversa. Eu lembro que E é aí que entra um pouco de hipocrisia também. Porque se for para ser uma missionária num lugar que ninguém quer assumir, eles deixam. Mas não reconhece ela como pastora. exato. A mulher vai lá, ganha o indivíduo, faz todo aquele que a gente chama, né, de limpar o peixe, de discipular, de preparar, de ensinar, e depois, na hora do batismo, quem vai é um pastor que pega um avião muitas vezes, ou pega sua Ranger e vai então desbravar o Brasil na missão de receber as palmas por estar batizando mais um convertido. Daí é assim que funciona na denominação congregacional. A mulher ainda não pode batizar. Então, é um exemplo, né? Porque nas denominações mais novas, como no mundo inteiro a mulher tem tomado protagonismo, ela tem sido empoderada, nas igrejas também isso aconteceu. É um fenômeno cultural e que veio a reboque com essa revolução do cristianismo que tem dado esse empoderamento à mulher, não só do feminismo, tá? Mas
também dessa abertura de consciência da transformação do evangelho, equiparando a mulher ao homem, ou seja, trazendo o homem um pouquinho mais para baixo, menos playboy, e levando a mulher mais acima, ou colocando os dois iguais. Então, a mulher hoje ela tem possibilidade em muitas denominações, até igrejas que são conservadoras, como a Igreja Batista, metodistas, as mulheres podem ser pastoras, mas na igreja congregacional isso nem se conversa. Eu participei, Marcão, para você ter noção, algumas décadas atrás, de uma Assembleia Geral onde esse tema foi trazido à baila e teve uma grande discussão lá. E a resolução foi o seguinte: esse assunto não pode voltar à mesa nos próximos 10 anos. Ou seja, a resolução foi que tema sobre a mulher ser pastora, ministério, ordenação feminina, só depois de 10 anos que eles iriam discutir. E acredito que até hoje não fizeram isso. É terrível, é É. triste. E aí isso mostra já que é uma igreja um pouco fechada para o novo, né? Exatamente, muito fechada para o novo. É, eu acredito que ficar só também pensando no hoje, porque que ela não cresceu, ela não vai traduzir tudo, embora a gente não tenha a pretensão de fazer uma tese aqui de mestrado, doutorado, porque a igreja não cresceu. A nossa conversa é uma conversa bem, né, bem tranquila a respeito disso. Mas eu acho Podemos até importante, fazer, né, futuramente, né? podemos, mas eu acho que é importante a gente ressaltar o seguinte, Marcão: a igreja congregacional no mundo inteiro é uma igreja que não se apoiou, principalmente aqui no Brasil, tá? Ela não se apoiou em recursos maçônicos. Hoje, por exemplo, você tem a igreja batista e a igreja presbiteriana, principalmente, que nos seus primórdios aqui em solo brasileiro teve um apoio assim massivo da maçonaria, com recursos financeiros, com aquisições de imóveis. Para a maçonaria foi muito bom, debaixo daqueles pilares franceses, né, de liberdade, fraternidade, igualdade. Eles encontraram nas igrejas evangélicas um lugar propício para acabar disseminando essa ordem republicana de igualdade, principalmente de liberdade. Então, em solo brasileiro, que era predominantemente católico, os maçons encontraram, através das denominações batistas e presbiterianas, e um pouco dos metodistas, nem tanto quanto as outras denominações citadas, um solo muito fértil para a expansão dos seus ideais. E, em virtude, na contramão, os batistas se apropriaram também dos recursos maçônicos para poder fazer propagar assim a sua denominação. E os congregacionais, que teve um maçom chamado Salomão Ginsburg, um homem muito importante, ele acabou sendo tirado da denominação, ele se agremiou à denominação batista, assim como outros 8 batistas que no primeiro culto, nas primeiras reuniões, na primeira locação de um templo batista estavam presentes 8 maçons, 8 pastores batistas, mais o Salomão Gisburgo e acho que eu tenho uma lista de muitos maçons que participaram desse crescimento. E a gente sabe que a maçonaria tem uma força muito extraordinária. Então, um serviu ao outro nos seus ideais, né? E a denominação congregacional tinha, por exemplo, na sua constituição, que todo o líder, que todo pastor não poderia fazer parte da maçonaria. Caso assim fosse, seria excluído da ordem de pastores. Ou seja, a denominação se fechou, né? Então isso aí é um ponto do porquê ela não cresceu, sem entrar no mérito da questão se é legal, se não é legal, se pode, se não pode. Mas o Robert Reid Calley, quando veio para o Brasil, ele veio também de uma forma, um outro ponto, ele veio assim independente. Marcão, ele não teve apoio de congregacionais ingleses ou suecos. Ele veio sozinho, era chamado de indenominacional. Nos tornamos congregacionais, ou a igreja se tornou congregacional por conta da Sarah Calley, que era a segunda esposa dele, que era congregacional. Porém, a denominação não teve esse aporte, não foi um campo missionário. Por exemplo, no meio batista, até a década de 80, 90 ainda,
era um campo missionário, o Brasil era um campo missionário. E o Brasil nunca foi um campo missionário no sentido de receber aporte financeiro das nações. A não ser pela Sarah Kalley, quando ela formou, por exemplo, uma espécie de uma agência missionária chamada For Pray Brasil, Orem pelo Brasil, lá na Inglaterra. Então ela conseguia levantar alguns recursos para enviar para o Brasil. Mas foi uma coisa muito pequena, né? Sem muita relevância, sem muita força. Eu acredito que esses pontos, Marcão, que eu acabei citando, também contribuíram para que a igreja não tivesse tanta força no seu crescimento, no seu nascedouro, né? Acho que passa por aí também. Podemos dizer que a questão do batismo de aspersão também atrapalhou um pouquinho a igreja congregacional de crescer? Olha, eu acredito que não tanto, porque, por exemplo, você tem os presbiterianos que batizam por aspersão, alguns metodistas também batizam por aspersão, e essas denominações cresceram, né? Em virtude de outros reforços. Mas no meio congregacional, isso qualquer coisa que conspire por um não crescimento se torna importante. Porque a aspersão, por exemplo, nas décadas de 90, 80, era muito ligado ao catolicismo. Então, aquele que estava entrando, tendo a adesão no movimento protestante, queria alguma coisa que de fato marcasse, como, por exemplo, o batismo por imersão, que era uma coisa totalmente diferente do batismo por aspersão que todos católicos passaram na infância. Então, sim, o batismo por imersão tem o seu ponto, né? Esse viés aí de agregar para o não crescimento. Eu acredito que sim, tenha reforçado um pouco o não crescimento. Até Tem uma coisa. porque, Marcão, opa, pode falar, desculpa. Não, continua o batismo aí, quando você encerrar, eu vou falar outra coisa. Até porque a denominação não quer discutir sobre isso também, né? Conquanto ela aceita pessoas que vieram de outras denominações para o seu meio, batizado por imersão, ela também não conversa a respeito de mudar ou pelo menos deixar de forma autônoma as igrejas decidirem a sua forma de batismo, se por imersão, aspersão, efusão, seja o que for. As Pô, cara, igrejas, elas, isso é terrível. você sabe que meu papel é ser polêmico, né, Cláudio? Mas isso daí é rasgar o Novo Testamento, mano. Desculpa, velho. Desculpa Pois é. a força da expressão. Não, mas pode forçar, não é pecado fazer isso, até porque é um questionamento, cara. Porque, E a gente cara, tem que questionar. você pode batizar por aspersão se você quiser. A gente tem ali o batismo do eunuco, né? Em Felipe. Sim, sim. Agora, dizer que essa é a única forma de batismo é rasgar o Novo Testamento, né? Pois é. É triste, né? Eu não tenho a pretensão de entrar em quesitos teológicos aqui, aspecto teológico a respeito do batismo. Já que você não entra, eu entro. Pode falar disso. Porque a palavra batismo, né, em si, é uma palavra que significa imergir, descer. E ali em Romanos, quando você pega no capítulo 4, falando a respeito de batismo, a gente entende perfeitamente que é você morrer para o mundo e nascer para Deus. Então o batismo tem esse efeito E de você tem ali o mostrar João. publicamente, né? Isso. João, o Batista, né? Que é o grande exemplo de batismo. É óbvio, né? Você não tem evidência que ele batizava de imersão, apesar de ser num rio ali, mas é muito provável, né? É muito provável, até porque era a forma mais comum de se batizar, porque isso não é um aspecto exclusivo dos protestantes ou dos cristãos. O batismo acontecia em outras religiões também, né? Então era uma coisa bem que normal e era por imersão. A aspersão, ela é possível, era viável também na época, porque existiam lugares que não tem rio, e nos dias de hoje, pessoas que se convertem em hospitais, por exemplo, as pessoas vão ser batizadas e são batizadas por aspersão. A questão Sim. não é a forma do batismo, a questão é o batismo em si. Seja como for, ele precisa ser aceito, né? Porque se for fazer exatamente da forma como Jesus foi batizado, a gente ia quantificar a mesma as mesmas litragens de água ali no rio, a mesma situação, o mesmo clima, o mesmo tudo. Isso é impossível. Então,
temperatura de água, essa é uma coisa meio que nada a ver, né? Então você precisa ter o batismo. Agora, é evidentemente uma denominação que não quer conversar a respeito de metodologias de batismo, não quer conversar a respeito se a mulher pode ou não pode ser ordenada, se a igreja precisa ou não precisa ter, por exemplo, uma identidade uniformizada para marcar a sua característica numa sociedade moderna, se a denominação ela não tem essa hierarquia de um presidente ou de uma pessoa, junto com uma equipe, evidentemente, que direcione as demais igrejas a fim de que haja um crescimento, então ela não quer conversar, ela não é dialogal, né? Ela só conversa consigo mesma, ela sempre faz os seus monólogos e as suas incursões pessoais, mas não conversa com a sociedade. Uma denominação que não quer conversar sobre sustentabilidade, que não tem na grade do seu ensino para os pastores, que tem que conversar com questões climáticas, uma denominação que ela está restrita simplesmente à sua história, então ela não quer avançar no mundo, ela não quer conquistar o mundo e ela não quer ser relevante no mundo. Então, a denominação congregacional se tornou praticamente uma coisa que eu falo constantemente, e isso agora é a minha polêmica, tá, Marcão? A denominação congregacional se tornou um patrimônio tombado. O patrimônio tombado é aquele patrimônio que não pode ser mexido, não pode ser tocado, as suas estruturas têm que ficar intactas. Eu tive o privilégio de pregar nos Estados Unidos, numa igreja ou num templo, melhor dizendo, que era um patrimônio tombado. E um movimento protestante se instalou naquela cidade e a prefeitura achou por bem conceder a eles aquele patrimônio tombado. E eles tinham algumas restrições. Olha, vocês não podem mexer na cor, não pode mudar paredes, não pode rebocar, não podem mudar a fiação. Tinha um monte de critérios para eles usarem aquele templo. A denominação congregacional me parece que é esse patrimônio tombado, onde você não pode mexer na estrutura, você não pode mexer na fiação, você não pode mexer na cor, você não pode mudar a forma de batismo, você não pode colocar pastoras, você não pode dialogar com o mundo, você não pode conversar com respeito à sustentabilidade. Eu falo isso com propriedade porque eu fui um gerador de polêmica numa reunião chamada Ename, num workshop que teve com a parte de ensino denominacional e lá eles estavam rechaçando, por exemplo, movimentos que estavam estudando a respeito de sustentabilidade, a respeito de ecossistema. E houve uma crítica a isso, evidentemente, que eu fui defender as instituições que assim faziam, como Mackenzie, como a Faculdade Metodista, como mestres e doutores que fizeram os seus pós-doc, doutorados, teses de mestrados baseados nisso, e eram denominações que estavam crescendo, igrejas que estavam crescendo e sendo, assim, referências, não somente para a igreja, mas referência para a sociedade. Então você vê hoje pastores conversando com jornalistas, com a Globo, você vê movimentos sociais e ativismos evangélicos com pastores, não só em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, no norte do país, mas você não vê um pastor congregacional falando a respeito de violência, falando a respeito de paz, falando a respeito das fortes chuvas, das desmatadas, enfim, do fogo que pega não somente na Amazônia, mas em todo o Brasil. Então você não vê, por quê? Porque não tem estudo, porque não tem interesse. É, E isso é. tudo faz com que a denominação não cresça. Isso é Não triste. dialoga, não dialoga muito com a sociedade, né? Não dialoga. E você tem um monte de jovens que estão nas faculdades no Brasil inteiro e quando eles voltam para suas igrejas, eles ficam perdidos. Então esses jovens não têm referência, não querem se tornar pastores, porque tem uma crise, né, institucional, porque os jovens não veem inspiração nos seus pastores. Aí eu posso falar do solo de São Paulo. Se São Paulo, nesse estado, nessa cidade, que é uma megalópole, né? Um negócio gigantesco. Se não tem essa conversa aqui nesse lugar urbano, nessa selva de pedra, imagina fora de São Paulo, imagina no resto do Brasil.
Então, isso é triste, porque daí a denominação vai perdendo jovens e mais jovens, jovens e mais jovens, não vai refazendo o seu corpo de liderança e a igreja ela só vai diminuindo. A verdade é que algumas décadas atrás se implantou um plano chamado crescimento dezenal, uma coisa assim, que era um crescimento para 10 anos, e o que se viu foi um decrescimento institucional, né? Porque a igreja perdeu para essas igrejas que se refizeram pós-pandemia, chamadas igrejas de parede preta, né? Que são os movimentos de comunidades, de avivamento, sem entrar no mérito da questão se é certo, se não é certo, mas a verdade é que muitas igrejas, nesse deslocamento de pessoas que saíram de igrejas reformadas, acabaram aderindo esses movimentos das igrejas de parede preta, né? E as igrejas de parede preta, elas sabem fazer muito melhor uma leitura da sociedade, né? Com toda certeza, até porque o business entrou, né? Eu não quero entrar no mérito da questão de fazer crítica ao sistema religioso de hoje, mas a verdade é que isso também foi uma demanda que foi criada pelas igrejas tradicionais. No ponto de vista de capacidade, marketing, comunicação, música e tudo isso, eles são muito melhores. Mas com toda certeza, Você tem, assim... A gente, um tempo atrás, falava a respeito de hino, né? Você tem que tocar hino ou cânticos espirituais. Hoje você tem as igrejas tocando hinos com uma roupagem nova, totalmente reformada, que comunica, que conversa com o jovem. Então, e tem a questão da espiritualidade, né? A denominação congregacional se tornou um pouco racionalista demais, fundamentalista do ponto de vista de estar totalmente nessa questão racional e sem essa questão mística, no bom sentido da palavra, porque é tudo um mistério essa relação com Deus. A igreja congregacional deixou esse misticismo religioso de lado e se tornou conservadora, fundamentalista e principalmente dogmática, mas uma dogmática não doutrinária, uma dogmática na estrutura e no conservadorismo da sua história. Porque assim, Cláudio, quando as coisas não estão acontecendo, você não está batizando pessoas, igrejas que têm 10 anos que não batizam uma pessoa, não tem pessoas se convertendo, a igreja não está crescendo, está decrescendo. O que sobra é o racionalismo, né? Começar a dizer que é porque os pessoal por aí só quer oba-oba, a galera por aí não quer saber de Deus, então por isso que a igreja congregacional não cresce. Exato, começam os mecanismos de defesa, defendendo o seu status, né? E é exatamente isso que você está colocando, Marcão, porque sobra o racionalismo mesmo, porque a justificativa, racionalizar a situação a fim de encontrar uma justificativa para ficar ou se sentir melhor é o que sobrou para muitas igrejas. Eu sei que existem igrejas no Rio de Janeiro, em alguns lugares, que cresceram, mas que permaneceram, não estão sendo tão relevantes, não estão crescendo mais, né? Cresceram na década de 80, na década de 90, mas que estagnaram. Aí a gente entra naquele outro tópico, que é uma coisa que a gente já discutiu bastante, que é a igreja congregacional não ter um grande nome, assim, tipo um Hernandes Dias Lopes, um Augusto Nicodemos, um Silas Malafaia, alguém assim que não tem um grande nome e não tem uma grande igreja para ser uma referência, para ser tipo uma sede, né? O que você está falando é muito importante. Nos Estados Unidos, no final da década de 90, há uma igreja chamada Igreja Saddleback, a Igreja com Propósito, é uma igreja batista. E ela começou um movimento e ela recebeu apoio denominacional porque eles estavam vendo a derrocada da Igreja Batista, o decréscimo da igreja, né? A igreja estava evoluindo. Então eles pegaram um grande líder proeminente, que era o Rick Warren, apoiaram Rick Warren e a igreja com o propósito de Saddleback, que eu tive o privilégio de estar nessa igreja, estudar nela, ela recebeu esse aporte das outras igrejas e quando ela cresceu, as demais igrejas batistas também cresceram
elas foram levadas juntos. No Brasil, por exemplo, você tem um grande nome, que é o Hernandes Dias Lopes, que você citou, e o Augusto Nicodemos. O Hernandes Dias Lopes, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Vitória. Porém, ele é um pastor ou co-pastor, pastor cooperador na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, que é uma referência. Então, eles ficam fazendo esse rodízio, assim como o Augusto Nicodemos, também em Goiás, que vem para São Paulo, eles fazem esse rodízio. E a denominação presbiteriana investe recursos em programas de TV, em audiovisual, nesses pastores que são ícones nacionais. Editora de livro. Editoras de livros. E quando esses pastores crescem, a denominação cresce com eles. Nesse movimento e trânsito religioso que tem no Brasil, de muitas pessoas também saindo das igrejas carismáticas, igrejas que fecharam, com os escândalos, como teve na Bola de Neve, elas procuram igrejas mais conservadoras ou igrejas mais reformadas, no caso dos presbiterianos, e eles encontram aonde essas igrejas? Nas referências das lideranças que tem na mídia, na televisão, que é Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e outros pastores presbiterianos, assim como os batistas também, que navegam na onda de pastores como Ed Renekiewicz, embora é uma ala um pouco restrita, existe uma bolha, mas existem outros pastores batistas. Isso você não Jonas vê. Madureira. Jonas Madureira, por exemplo, né, que talvez é um ícone de uma outra bolha batista, né? Estou colocando como bolha ou nicho batista, de pessoas que acabam afluindo, indo para essas igrejas. No meio congregacional você não tem nenhum pastor. E todo pastor que tenta se levantar ou tenta se colocar no meio mais midiático ou usando os mecanismos de comunicação moderno, esse pastor ele é taxado como um progressista, como uma pessoa fora da casinha que pode trazer transtornos denominacionais. Não existe um apoio, não existe um suporte para que alguém possa fazer esse trabalho, né? Então, infelizmente, isso acontece no meio da denominação. Parece que quanto menor, melhor. Parece que quanto mais fechado, mais gueto, mais porta é estreita, mais, sabe, mais escolhido você é. Enfim, é uma coisa meio que estranha o que acontece na denominação congregacional. Cláudio, para encerrar esse podcast, trazendo um último tópico do que também pode ter colaborado negativamente, seria o sistema de assembleia, né? Você está tocando num ponto muito interessante, né? Porque as igrejas são autônomas. Então, por ser autônoma, ela não tem uma hierarquia que direciona a igreja, como as igrejas episcopais, por exemplo, que tem um líder, e esse líder tem uma visão e a denominação segue a visão desse líder. Como as igrejas são autônomas, gera assembleias, e as assembleias decidem. É muita gente decidindo o rumo de uma igreja. Daí você tem um pastor lá que, teoricamente, se preparou 5 anos no seminário, porque é assim que acontece na denominação congregacional. O cara teve que fazer concílio, o cara teve a vida averiguada, né, por uma banca examinadora, passou numa prova, daí o cara vai para liderar a igreja. Quando ele chega para liderar a igreja, todo projeto e qualquer pensamento tem que ser aprovado numa assembleia. Daí você tem um cara que nunca pensou, nunca estudou, mas na assembleia, que é o culto administrativo, onde tem mais pessoas presentes na igreja congregacional, o cara que nunca pensou, ele vai decidir as coisas. Normalmente, ali ele barra projetos, ele vai andar ou surfar na onda da história daquela igreja local, porque ele não está pensando no crescimento, ele está pensando em proteger as estruturas e a sua história familiar ali. Então a igreja, ela se Famílias transforma que mandam em igrejas, né? Nossa, isso é demais. Famílias que mandam na igreja, é assim que acontece. O pastor ele fica refém da assembleia da igreja, refém da liderança da igreja, e o pastor ele se torna um empregado, um lacaio da igreja. Então, ele não tem voz ativa. Ele tem somente a persona pastoral ali, e o seu trabalho é restrito.
embora existem aí alguns pensamentos a respeito de pastor, mas se tratando de eclesia, de igreja e crescimento de igreja, é importante você ter um líder com um pulso forte, com uma boa visão, que tenha uma boa leitura de mundo, que seja dinâmico e que consiga encontrar de forma coerente, de forma assertiva, dentro dos conceitos e parâmetros bíblicos, a melhor forma de crescimento. E se ele não tiver liberdade para assim o fazer, para direcionar essa igreja, a igreja não vai crescer nunca, né? Vai ficar sempre refém dos grupos das assembleias, que de forma espiritual decide por 50% mais um. Eu acho que isso aí é uma loucura. E o pastor, por estar refém disso, muitas igrejas, o pastor ele é reeleito a cada um ano, 2 anos, que é uma coisa absurda. Em um ano o cara não consegue fazer nada, ele começa a negociar o púlpito da igreja, negociar as suas decisões junto à liderança, junto à membresia da igreja. Então ele não tem força, ele não tem poder, porque ele precisa preservar, entre aspas, o seu emprego, aquilo que leva pão para sua mesa. Então ele não tem força para fazer isso. Então, a Assembleia da Igreja... Aí os malucos igual nós é excomungado, né? Exatamente, exato. Se você é um cara que confronta isso, se você é uma pessoa que está tentando fazer algo diferente, então você se torna a pessoa não grata no meio da igreja e você então é quase que expulso no sentido de movimentos se criarem dentro da igreja para que você não esteja mais ali, né? Então isso é um pouco complexo. Eu me recordo de um ministério que eu participei, aliás, de 3 ministérios que eu participei. Eu vou contar 3 histórias rapidinhas, viu, Marcão? Primeiro foi numa igreja onde teve uma garota que se converteu, se rendeu a Cristo. Ela tinha 17 anos e no período de 6 meses a família dela veio para Cristo. Ela foi batizada, a igreja cresceu bastante porque muitos jovens se converteram. Eu me recordo de fazer um batismo de 30 jovens no mesma noite, no mesmo domingo. Era uma igreja que tinha sobrado 4 idosos somente. E essa jovem, de forma misteriosa, ela amanheceu morta. Ela no domingo à noite, ela tinha participado de um teatro no Dia das Mães, e na segunda-feira ela passou mal, foi para o hospital e faleceu. E isso foi uma comoção no bairro, uma comoção familiar e tudo o que aconteceu com ela. Bom, a gente, como igreja, fez o sepultamento daquela garota, foi uma comoção, e eu marquei posteriormente, para outra semana, um culto em memória, aos moldes, ou praticamente meio que parecido como um culto de sétimo dia, né? Ou a missa de sétimo dia, mas eu fiz um culto em memória e mandei convites para tudo quanto é lugar, para os familiares, para o bairro, para os amigos, para os vizinhos. Eu queria falar de Cristo, né? E como foi uma coisa que consternou a todos e pessoas se converteram no sepultamento dela. E eu queria aproveitar a situação. E assim aconteceu. O culto foi incrível, não cabia de pessoas na igreja, né? Pessoas ficaram para o lado de fora, pessoas vieram de outros bairros, de outras cidades, para aquele culto em memória daquela garota. Bom, depois que passou esse culto, eu fui chamado a atenção e fui repreendido que eu não deveria ter feito aquilo, porque era uma menção tipo a missa de sétimo dia dos católicos. Tipo um culto aos mortos. Um culto aos mortos, e não tinha nenhum propósito disso. O propósito era a evangelização. Mas eu fui chamado a atenção. Esse é o primeiro exemplo. Como se você não soubesse. Isso que dá raiva, né? Como Exatamente. se você fosse um leigo do Novo Testamento, né? Parece que eu estava cometendo a heresia de fazer o culto aos mortos, né? Mas não tinha esse cunho. As pessoas nem participaram do culto. Essa liderança que me questionou, que me chamou, nem estavam lá para saber o que foi falado, o que foi pregado, né? Essa esperança do porvir, de uma vida com Deus, da certeza da salvação, de receber Jesus e estar tudo bem, esse plus da morte que nós recebemos como uma possibilidade de passagem por uma vida muito superior e melhor. Não estiveram lá, acharam que era o culto aos mortos. Não, mas era o culto em memória.
Enfim, isso foi um episódio numa igreja, na minha primeira igreja, no meu primeiro ministério. O segundo ministério, eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos e fazer uma espécie de uma parceria missionária com uma determinada igreja, e os missionários americanos que iam para a África passavam no Brasil, e eles faziam uma espécie de um tem um nome que é chamado, eu acabei esquecendo. Esses missionários viam transculturação. Eles vinham para o Brasil e faziam essa transculturação, essa adaptação à língua portuguesa, para depois serem levados à África. Então eles vinham para o Brasil, que era um país já aculturado com o evangelho, e era um país de terceiro mundo. Eles passavam por aqui e depois iam para a África. Eu fiz essa parceria, e na época também tinha um programa chamado Aviva Leste, os missionários passavam por aqui, iam para a África. Daí se dizia que eu estava praticamente transformando a igreja congregacional numa igreja batista, porque era uma parceria com a igreja batista, e principalmente numa igreja norte-americana, uma igreja americanizada. E não tinha nenhum propósito disso, o propósito era missionário. Foi o período que a igreja cresceu demais, a gente tinha cultos de 500 pessoas no meio da semana, isso nos anos 2000, 2010, mais ou menos, a gente tinha cultos de 500 pessoas na semana, a gente tinha eventos de 6.000, 5.000 pessoas durante esses eventos. Formei corais dentro do bairro, e esse coral era comunitário, então a gente recebia todo tipo de gente para estar cantando, e ali a gente ter acesso às pessoas. Mas esse movimento também me gerou muitos transtornos, né? Foi chamado a atenção pela denominação, chamado a atenção por parte da liderança da igreja por conta disso. Isso não foi muito legal. E a igreja acabou, porque ela é uma assembleia que decide, a igreja acabou recuando dessas decisões. Mas era uma igreja que cresceu. Ela cresceu tanto na época que a denominação Renascer em Cristo, na época que tinha o Bispo G, que se tornou um deputado federal, eles visitaram a igreja na semana e ofereceram toda a estrutura que eles tinham na Zona Leste para a igreja. É claro que tinha cunhos políticos aí, eu acabei rejeitando na época, mas eu só estou mencionando isso para falar como a igreja chamou a atenção no meio eclesiástico, né? De ter o Estevão Hernandes, a Bispa Sônia, como e a igreja quis se tornar uma referência para eles, não somente para Renascer, mas principalmente para a liderança da Assembleia de Deus, que tinha na Zona Leste, somente de um ministério, 400 igrejas. A liderança me chamou para dar um curso a eles, olha só, para dar um curso a eles de expansão e de crescimento e de trabalho com jovens. Olha. Isso aconteceu exatamente nesse período, né? Que depois, mais tarde, eles acabaram patenteando o nome Aviva Leste e tudo mais. Isso aconteceu na visão da Renascer em Cristo e da visão da Assembleia de Deus, do campo aqui da Zona Leste, que é um campo, acho que talvez o maior de São Paulo. E só que na minha denominação eu fui cancelado. Esse é o termo. Eu fui cancelado. Eu não recebi nenhuma suspensão, mas verbalmente eu fui, como que tem um outro nome, verbalmente eu fui notificado pela denominação por estas práticas. Isso aí é um terceiro exemplo, segundo exemplo. E o último ministério que eu participei com a prefeitura lá de Santo André, eu estava exatamente trabalhando na questão de proteção à violência da infância e do adolescente. E o pastor Carlos Alberto Bezerra, que é um deputado cristão que muitos conhecem, ele estava fazendo um trabalho em parceria lá com a cidade de Santo André, e eu me envolvi nisso tudo. Isso também acabou gerando, é um movimento de esquerda. Não, cara, era simplesmente um trabalho focado na proteção e na denunciação de violência à criança
e ao adolescente, principalmente meninas que são vulneráveis, né, com violência sexual. E isso também não se tornou uma coisa muito boa no meio da igreja, né, pela liderança, né, isso não foi assim muito pros Bem holofotes, visto. bem visto, mas isso não foi muito pro holofote da membresia. Da membresia eu tinha apoio, mas na liderança eu não recebi esse apoio. Foi mal visto isso. Ô, Então, Cláudio, e acaba fluindo. quando você saiu da denominação, alguém já te ligou para perguntar se você tá bem, se você tá vivo? Não, 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 isso não acontece, não. Para dizer, é claro que eu tenho amigos, né? Eu formei amigos. Os amigos sempre ligavam, ou saindo ou não saindo. Mas da denominação como liderança, denominação ISB, não, Um isso não suporte ao aconteceu. pastor, alguma coisa Não, assim, né? não, nem quiseram saber o que aconteceu, por que eu saí. Vamos caminhar juntos, vamos pensar, vamos dialogar. Não, isso não aconteceu. Isso, eu acredito que não somente comigo, tá? Mas com muitos outros pastores que saem, por exemplo, Sim, eu porque eu tenho um tenho grande amigos que apreço. já vieram me procurar e falar isso. Eu tenho um apreço assim maravilhoso pelo o Serginho. O Serginho é um pastor congregacional muito conhecido em São Paulo, Serginho Mascoli, da Paulistana. Ele foi pastor da Paulistana por muito tempo. Ele é um E intelectual é um conhecido. intelectual, é filósofo, psicólogo, psicanalista, teólogo. É um cara maravilhoso. E ele saiu porque ele se jubilou praticamente, né? Se aposentou. Mas mesmo sendo novo, é um pastor novo, com toda a condição ainda para estar no ministério e tudo mais. Ele saiu, eu não vi nem uma notificação a respeito desse pastor, que é muito importante para a denominação aqui, principalmente em São Paulo. Não vi nenhuma notificação, não vi nenhum evento. Você pega na Assembleia de Deus, os seus líderes, eles são assim, bem tratados, né? Honrados. A Bíblia fala para honrar o Honrados, líder. honrados, né? Os caras fazem aniversário, os caras fazem conferências, porque o pastor está fazendo aniversário. Eu fui recentemente, a semana retrasada, num evento a convite de uma grande amiga da Assembleia de Deus, e eu fui para lá prestigiar. Ela estava lançando um livro e chegou lá, me deram a palavra para falar como pastor. Faz parte do jeitão da Assembleia de Deus dar a oportunidade, principalmente quando tem um pastor de fora. E lá eu me sinto mais honrado no meio da Assembleia de Deus, no meio batista, do que na igreja congregacional. E eu sinto que o Sérgio Mascoli e muitos outros pastores que saíram da denominação ou deixaram, né, esse período sabático aí para viverem esse período sabático, eles não receberam honra nenhuma, né? Então, eu acredito que a igreja congregacional não está muito preocupada com a sua liderança, né? Estou falando aí do âmbito de lideranças, da instituição congregacional, não da membresia. A membresia é Sim. maravilhosa, mas como denominação, como liderança, eu acho que deixa muito a desejar. Bom, esse foi o Centralidade Podcast, então, gente, voltamos. Você concorda com o que a gente falou? Se você concorda, discorda, deixe seus comentários aí. Lembrando que você pode acessar o Centralidade Podcast no YouTube, você pode acessar também no Spotify. E outra coisa, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, que vocês lá no Instagram também sigam o Instagram do Centralidade Podcast. Se nós estaremos sábado agora, como esse episódio vai entrar a tempo ainda, então estaremos sábado agora, dia. Que dia que é, meu Deus? Dia 12, né? Dia Dia 12? 12. Dia 12. Lá na congregacional, na IEC Congregacional Paulistana, estaremos ali conversando e respondendo perguntas do pessoal. Se você quiser fazer um evento assim na sua igreja, pode nos procurar. E eu criei uma chave Pix também para quem quiser apoiar. Se quiser mandar lá qualquer valor, 2, 5, 4, ajuda a gente nesses recursos de gravar, de investir, né? Então é centralidadepodcast@gmail, a nossa chave Pix, beleza? É É isso isso então, aí. Cláudio.
Valeu, um abraço e tudo que falamos é com carinho, até porque o Marcão, ele é membro da Igreja Congregacional, eu me considero congregacional de coração, então a gente fala isso com carinho, a gente quer o bem, evidentemente, da denominação, e eu espero que em tempo oportuno a denominação acorde para a vida, porque o evangelho é para ir para fora, a igreja é para fora, gente. Vamos evangelizar, ganhar pessoas para Cristo e crescer e ser relevante como igreja em solo brasileiro, tá? Pois é, gente. Beijo no coração. Se a gente ficasse aqui chovendo no molhado, passando a mão na cabeça, ia ser igual Mais o mesmo, né? igual esses aniversários aí da igreja congregacional, que a galera fica falando só do que aconteceu no passado e não foca no que aconteceu no hoje, né? Então a gente quis ser um pouco diferente aí. Um abraço e até mais. Beijo, tchau.